Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero. Eu estou aqui com o nosso querido Dr. Walter Trebs, já remido desse programa, que vem toda semana fornecendo aí muito autoconhecimento para que a gente desperte juntos aí nesse momento tão importante da nossa humanidade. Tudo bem, Walter? Bem-vindo ao Ponto Zero. Boa noite, Ângela. Boa noite, nossos ouvintes. Muito obrigado por mais essa oportunidade. E vamos lá, mais um dia aí de um bate-papo bastante proveitoso para todos nós. Walter, nós temos várias perguntas internautas que são interessantíssimas, né? O tema é hoje evoluir para quê? Para que é preciso evoluir, Walter? Diz aí. Essa pergunta talvez é a cereja do bolo para todos nós, né? Por que a gente precisa evoluir? Por quê? O universo, a base da nossa expressão universal é esse trabalho. E eu trocaria por evolução, porque quando a gente fala de evolução, muitas vezes as pessoas colocam a evolução material, a física, né? E eu vou trocar o nome evolução por expansão, né? O universo se expande, e essa expansão é uma expansão de consciência, percepção. Quando se fala de luz, né, de você atingir o universo em espaços de luz, significa não só expressão física de planetas, estrelas, como também a percepção de consciência que habitam esse universo. E nós nos expandimos, ou até para quem preferir, evoluímos dentro dessa sistemática. Nós somos uma ferramenta positivo da expansão do universo. Nós somos materialização de uma inteligência capaz de expandir conhecimento e meios, que é o quê? O crescimento, né, do que se faz nessa nossa realidade consciencial. Claro que, né, precisamos entender que não é apenas a nossa é uma de um infinito delas, mas dentro da nossa funciona dessa forma, né? Nós precisamos nos expandir em consciência e percepção da verdade, fazer parte de tudo isso. Nossa, maravilhoso. Ô, Walter, nessa questão de karma, qual é o jogo dos arcontes com cada consciência encarnada ou que vai reencarnar? Então, como o nosso universo ele se expande em consciência e sabedoria, né? Ele se expande em luz, né? Que nós chamamos de luz, né? A iluminação. O que aconteceu com a nossa realidade? A nossa realidade se misturou com criaturas extremamente avançadas no sentido consciencial e da possibilidade de alcançar isso. Quem são essas criaturas? Somos nós. Com outras que utilizaram a nossa crise e utilizam, né, como uma fonte de autossustentação. Esses arcontes são criaturas criadas, a partir de criatura criada é bom, né, mas vamos lá, né, acófato, mas são criações, né, destinadas a nos utilizar diante de uma sistemática de autossobrevivência de alguma hierarquia e que, na verdade, contribuem para a nossa inconsciência do que nós somos. Ou seja, eu explico melhor. Algumas pessoas me perguntam sempre sobre o contato que vem acontecer. Fisicamente, nós encontraremos os irmãos celestiais. Como é que nós vamos lidar? Como é que eles vão lidar com uma parcela tão disseminada consciencialmente no planeta, né? Então, sempre tem essa preocupação. Sempre as pessoas perguntam com essa preocupação. E, no entanto, nós, na verdade, temos uma parcela significativa, talvez não daqueles que estejam despertos, conscientes e aceitam essa realidade, mas para que expanda a consciência, todos nós temos essas
capacidades física, espiritual e psíquica. Os arcontes trabalharam para quê? Para que isso fosse bloqueado, isso fosse dopado, ou seja, no ciclo reencarnacional, quando nós entramos nesse planeta, várias das nossas qualidades espirituais de conexão são apagadas, seja por um processo individual de cada um ou um processo coletivo. Inclusive, nós temos vários mecanismos, né, para atingir essa nossa consciencialidade via a glândula pineal, que a gente trabalha, tanto fala e tanto ensina as pessoas da glândula pineal. E que não é uma coisa que é ao contrário. Então, trabalhar nisso, né? Tirar a nossa capacidade de ser uma matriz consciencial em expansão. Essa pergunta é muito interessante, viu? Porque o internauta pergunta assim, por que temos de obter autoconhecimento para sair desta matrix? Porque todas as respostas que o universo nos dá está dentro de nós. Nós somos o universo expresso. Só que perdemos essa percepção. Na hora que você entra em contato com você mesmo, você se aproxima da realidade universal, do próprio universo. E tudo, todo. O autoconhecimento nos permite, em parte, né, com muito esforço, nós termos uma conexão com o universo, dentro de que efetivamente nós tenhamos uma libertação das travas existenciais da nossa própria, né? Porque se fala de matrix, né, que é outra coisa, mas nós somos matrizes conscienciais, né? E dentro disso, todo o conhecimento que se necessita para a consciência está dentro de nós. E uma das ferramentas que se utilizou para que a gente não sirva a si mesmo e ao universo como uma expansão consciencial, essa nossa de nós sermos princípio, né, de manutenção da nossa ser sempre por estímulos e outros mecanismos, e na verdade precisa de cada um de nós. Por isso o conhecimento é tão... Entendi. Nossa, bacana, viu, a explicação. Como saber se estamos entrando na quinta dimensão? Quais são os sinais de que nós estamos adentrando na quinta D? Bem, os sinais já são bastante visíveis, né? As mudanças já são bastante visíveis, né? Quem procura... Walter caiu aí, daqui a pouco ele está voltando, pessoal. Aguenta um pouquinho aí, que ele já está retomando. Em relação à as suas... E as pessoas que não se prendem mais a assuntos relacionados à nossa rotina materialista, ainda que ela seja... Então, isso já expressa as próprias mudanças em relação à questão governamental. Tudo que a gente está vendo acontecer é um passo em direção aqui. Bacana, Walter. Temos mais perguntas aqui. Que atributo evolutivo tem ou terá uma pessoa que entrar na quinta dimensão? Eu acho que a conexão do Walter está meio ruinzinha, mas ele está voltando, pessoal. Aguenta aí. Convido vocês aí a divulgar. Nós vamos divulgar o curso gratuito, né? Do baralho cigano do Wagner Dorin, está abaixo do nosso vídeo. Quem quiser participar é gratuito. Então peço que vocês acessem aí. Ele vai começar a fazer um curso e ele está compartilhando de forma amorosa para ensinar vocês a trabalharem com baralho cigano. Walter voltando aqui, estava te aguardando. Eu falei, cadê meu amigo Walter Trebs, nosso catedrático aqui, respondendo perguntas tão importantes aí dos nossos internautas. Peço desculpas, vou voltar mas a nossa tecnologia aqui hoje está um pouquinho lenta. Que atributo evolutivo terá ou tem as pessoas que adentram na quinta dimensão, Walter? Vamos responder para o nosso internauta. Atributo evolutivo, humildade de despertar. Essa é a primeira linha. Quem não se dá o direito de despertar, isso é um direito
totalmente pessoal, totalmente individual, isso não, ninguém vai dar para ninguém, ninguém pode convencer ninguém, porque a nossa tarefa sempre se repete para esclarecer e não convencer. Então, é uma decisão, né, relacionada à sua humildade pessoal de despertar. O que eu preciso saber? Né? O que eu preciso saber que eu não sei? Tantas coisas acontecendo no mundo e tantas pessoas negando ou simplesmente desprezando. Se não tiver essa humildade, se não tiver esse passo, que é um passo relativamente simples e curto, mas essencial para que você se transforme em alguém que tem aspiração a essa quinta dimensão. Então, sem isso, realmente não tem e não terá quem, seja ele quem for, vindo da onde for, seja do nosso planeta ou do universo, que possa fazer isso por nós, porque nós somos uma matriz consciencial, né? Então, pelas razões que a gente já conversou um pouco hoje aqui, nós fomos bloqueados e nós precisamos nos permitir, né, a volta dessa percepção. E isso não é uma virtude, isso é algo intrínseco em todos nós. Né? Não é uma virtude pessoal de poucos, está em todos nós. Então, por isso, mais uma vez, como a gente sempre fala, todos estão preparados em certo nível e à disposição para fazer parte disso. Basta fazer a escolha, basta prestar atenção no que está acontecendo. Bacana, Walter, bacana. Por que no decorrer do tempo o conhecimento foi totalmente invertido, mistificado, Walter, no teu ponto de vista? Porque como nós somos, né, nós somos ferramentas conscienciais, nós temos a capacidade, ainda que ela está bloqueada, de modificar o próprio universo, modificar a nossa própria realidade. E por razões existenciais históricas, e aí a gente pode estudar, né, o curso de toda a existência do planeta, a história dos Anunnakis, a história de enfim, de todas as manifestações de colonização desse planeta, né, que nós somos parte de uma inteligência bastante avançada, consciencial, e parte dessa inteligência nos foi bloqueada para que outras percepções que estiveram aqui colonizando o planeta fizessem uso de nós. Então, se inverte a realidade, se inverte o sentido das coisas, para justamente nos manterem num nível de alienação importante, né? Então, quanto mais o ser humano ficar sem a percepção do que ele é de verdade, das suas capacidades e da verdade em si, e ficar distraído, vou chamar assim, né, com essa alienação, mas esses colonizadores do passado, que ainda persistem por aqui, trabalham em cima das nossas matrizes e nos escravizam por conta disso. Nós somos, em certo nível, bastante escravos dessa situação, porque nos submetemos e somos conduzidos a isso. E, na verdade, nós temos uma independência infinita consciencial para ser trabalhada, né? Então, isso, no momento certo, será reativado e será reavivado para que a gente deixe essa inverdade, né? essa coisa invertida, como disse a pergunta, que nos coloca a realidade ainda, né, na nossa rotina costumeira aqui no planeta. Entendi. Bom, por que vivemos em um mundo conturbado e por que o mal é tão relativado no seu ponto de vista? Bem, é muito complicado a gente conversar com as pessoas que têm um senso comum, né, uma percepção comum da realidade. Nós ouvimos algumas frases tristes, né, que o mal é necessário, que o mal sempre impera. Eu tive, inclusive, uma reunião recente que houve a discussão desse tema na última quarta-feira, e a ideia real, na verdade, é uma ideia filosófica até que remonta às ideias aristotélicas de Aristóteles, em que o mal é relativo e o bem é relativo. O que é bom para mim pode não ser bom para você, o que é mal para mim pode não ser mal para você, e isso se instalou principalmente no Oriente Médio e no Ocidente como uma ideia fixa, né, de que o mal é necessário e que o mal é relativo, e não é.
O que é mal, ele é mal para 100% dos seres humanos. Todos nós nos prejudicamos, né? E o bem, ele será o bem onde ele for feito, e será para todos nós. O bem que é feito para uma pessoa que nada tem a ver comigo está me beneficiando, porque na medida que essa pessoa sente satisfação, sente realização, sente uma expansão de amor, de realização, de felicidade, isso contagia a todos nós. Então, o bem é o bem onde ele será feito e o mal é o mal onde ele será feito. Não existe a relativação disso. Não existe um meio bem ou um meio mal. E tudo que é mal faz mal para todos. Óbvio que dentro dessa inversão dos nossos valores e desse binômio, né, inclusive dessa dualidade que tanto se discute, se o mal existe, se o mal é criado, se o mal é divino, não. Na verdade, o mal é a ausência do bem, né? Onde o bem não se faz, resulta-se no mal, e isso prejudica a todos nós, né? Mas essas inteligências deturpadas que nos conduziram e ainda nos conduzem, de certa forma, tentam mostrar e tentam convencer as pessoas e não esclarecer, porque eu volto naquele ponto, quem quer o bem da humanidade esclarece e não convence, né? Não cria crenças, ele simplesmente traz a verdade e as pessoas escolhem, né, assimilar isso. Então, mas aqueles que querem convencer, eles criam crenças, né? Eles criam dogmas, eles criam frases feitas, e aí que a gente vê o grande engano de todo o planeta e o quanto nós ainda estamos num estado de sofrimento existencial por conta disso, né? Então, está na hora de acordar e ver o bem como bem, e aquilo que não serve realmente não serve para todos nós. Verdade, eu concordo plenamente, gênero, número e grau. O que seria o Quinto Império, Walter? Existe uma profecia do Quinto Império? Isso é real? É uma ficção? Como que você vê isso? O Quinto Império, ele pode se chamar assim, que é uma profecia, que é algo que está, vamos dizer assim, escrito na nossa história. O Quinto Império, ele se estabelecerá por essa ideia. Claro que isso não é algo que está se pregando ou que está se colocando como algo a ser, se tornar uma crença, e sim uma realidade. O Quinto Império é a materialização da energia crística, né? Ele seria a materialização da energia crística durante 1000 anos, onde serão esses 1000 anos de expansão consciencial plena. É a busca da expansão consciencial plena, né? Onde essa energia crística será, né, fará parte de uma consciência coletiva no planeta. Isso é a ideia, né, a ideia primária, né, essencial do que será o Quinto Império. E isso é algo que está programado. Por quê? Né, há de se entender, as pessoas precisam efetivamente entender, né, que o cristianismo não é um movimento, né, Cristo não é uma figura efetivamente vinda apenas de um homem representado na Terra. O cristianismo ou Cristo em si é um comando consciencial do universo, né? Um de tantos que existem, né? Então, isso é manifesto, isso se manifesta dentro da formação da consciência. E o Quinto Império vem consolidar isso, né, de fato, na realidade das pessoas, que não seja apenas, né, o que foi transformado pela inteligência e aí pela malícia de governantes como um dogma ou como uma crença ou como algo que estaria relacionado, né, a uma questão muito mais dogmática do que da própria consciência. Sim. Ah, bacana, Walter, bacana mesmo. No teu ponto de vista, Dr. Walter Trebs, nós temos bastante tempo, tem bastante pergunta aqui também que o pessoal mandou. Por que religiões se dividiram tanto e não se uniram para dar esse upgrade evolutivo na humanidade, no seu ponto de vista? Bem, o ser humano em geral, ele, apesar de ser uma matriz consciencial, ele também tem algumas características próprias da sua evolução, do seu crescimento, da sua expansão, que inclui aí o ego, né? O ego
e esse ego ele é muito perigoso. Quando ele passou a comandar determinadas lideranças do planeta, que lideraram pelo ego, começou a se criar, então, a ideia de que uns tinham a verdade diferente dos outros, ou a verdade melhor, né? Ou o dogma a ser seguido, ou como eu encaro isso, né? E, por outro lado, uma parcela da humanidade atrás sempre de um ídolo ou de alguém a venerar. Aí se cria a ideia, né, da necessidade de você construir ideias, né, nas quais as pessoas precisam seguir. E eu volto sempre no ponto. Gente, nossos internautas, prestem atenção. Busquem esclarecimento, não convencimento. Não busquem meios de se convencer das coisas, né? De acreditar, e sim de se esclarecer. Porque a verdade, ela não existe para convencer ninguém, né? Ela não está disponível, até mesmo as energias mais elevadas, as vibrações, as consciências mais elevadas, elas não têm a finalidade de convencer ninguém, mas de esclarecer. Luz e consciência é esclarecimento, né? E muito existe dentro do aspecto das religiões de um convencimento, para criar uma crença, para que as pessoas acreditem. Enquanto você acredita, você não experiencia. Você fica estático, né, vinculado àquela ideia e não realiza para você mesmo, em atitude, fato e ato, né? Você fica sempre naquela procrastinação da existência, naquela contemplação, esperando que algo de fora realize, né, os seus desejos, que cure as suas doenças, que proteja a sua família e por aí afora. E as coisas funcionam, na verdade, de acordo com a sua vivência, né, com o seu esclarecimento. Então, sem faltar com respeito com ninguém em relação ao que significa a religião para cada um, tem muitos que seguem, estão despertando, mesmo seguindo a sua religião, né, estão despertando, estão entendendo a quinta dimensão, mas, sob o ponto de vista desta divisão, aqui nós estamos falando da divisão, porque existem tantas, né? Porque não existiu apenas uma que nos conduz a Deus, está relacionado a esses pontos, né? Os pontos em que alguns homens com capacidade de liderança, com capacidade de discurso, criaram, então, a necessidade de se crer e não de se esclarecer. Verdade. Walter, posso fazer umas perguntas que estão por fora aqui? Né? Vou ter que fazer, mas assim, por que, no teu ponto de vista, quem seria Astar Sharon? E se ele vai realmente promover esse salvacionismo tão falado no meio ufológico? Então, como nós acompanhamos a presença e a realidade do Comando Astar há muitos anos que foi dito e se parou de dizer isso porque perceberam que não há uma resposta na humanidade para isso, mas isso há mais ou menos uns 15 anos atrás, ao se dialogar com representantes do Comando Astar, eles meio que se cansaram de dizer para nós que não existe um Astacherão, um comandante Astar. Eles representam um comando que é um comando consciencial, como eu acabei de falar do cristianismo, né, da energia cristã. O comando Astar é exatamente a mesma coisa, com as mesmas finalidades. É um comando consciencial. Mas como? Aí algumas pessoas falam, mas todas as vezes a gente vê que vem o comandante Astacheran, se apresenta e passa as mensagens como se fosse um comandante. Por que é feito isso? Primeiro, não é sempre a mesma pessoa que vem falar conosco sobre essas informações. E segundo, ele se apresenta como comandante porque nós precisamos de um comandante. A nossa consciência está nesse ponto raso em que, se não há um comandante, nós não levamos a sério. Então, acabaram criando a figura do comandante, né, do comandante Astacheran, que Astacheran vem aqui e que vai nos visitar e vai participar da nossa realidade, tudo,
mas na verdade não existe. Existem centenas de seres ligados a essa consciência, trabalhando juntamente com nós. Outra coisa que as pessoas precisam saber, com o comandante Ashtar Sheran, ou não, ou apenas com o comando Ashtar, ninguém será resgatado, tá, gente? Então, vamos entender isso. Ninguém será resgatado. Será assistido. O que significa isso? Que ninguém virá aqui e falar para você, chegou o juízo final, você foi escolhido, você não foi, você vai ser separado para um lado ou para o outro. Não. Todos terão a mesma oportunidade como estão tendo agora. Ninguém está sendo escolhido agora. Todos estão fazendo as suas escolhas, né? E dentro de uma assistência não há resgate. Então ninguém virá aqui ser resgatado. Se alguém sair desse planeta, pode ter consciência que vai sair desse planeta porque não pode ficar aqui, porque não tem condição consciencial, não emite luz suficiente e vai acabar atrapalhando quem ficar por aqui. Então, quem sair daqui não pode ter certeza que não será um resgate, será uma transferência, né? Por quê? Porque nós já atingimos, como matrizes conscienciais, né, a capacidade suficiente para trabalhar os processos conscienciais para seguir, né, tanto essas consciências que se aproximam agora do planeta Terra para participar de tudo isso. Então, preste atenção nisso, né? O comando Ashtar é um comando consciencial, né? Ele traz sabedoria, ele traz mecanismos, ele traz tecnologia e traz a possibilidade também de convivência conosco sem nós sermos escravos como somos hoje, né? Escravos conscienciais. Mas as pessoas precisam ter isso bastante claro para si. Não fiquem esperando um resgate, porque vão se decepcionar. Dá uma olhadinha. Ainda temos 15 minutos, então tem bastante pergunta aqui. O Walter, o que seria ética, essa ética que devemos atingir? Explica um pouco para o pessoal sobre a questão de como ter atitudes mais éticas no dia a dia e como que a gente pode atingir isso. Bem, as academias de ciência e filosofia, e aí eu me coloco bastante perto disso, porque na minha profissão se usa muito a filosofia, tentaram não, fizeram de fato e carregam esse tipo de conhecimento dessa forma, eles separam a ética da verdade, né? E, na verdade, de fato, a ética é sinônimo de verdade, né? Então, quanto mais a pessoa respeitar a ética, mais ela está perto da verdade. Quanto mais, na verdade, a pessoa permanecer, mais ela terá contato com a ética. E essa ética é fundamental, porque ela universaliza os nossos estados, ela quebra preconceitos, ela quebra separações, ela quebra diferenças, ela não deixa ninguém na miséria, ninguém na pobreza. A verdade e a ética recoloca todos nós num sentido de uma igualdade, mas não uma igualdade rasa, onde aqueles que se capacitam melhor ou que estão um pouco mais para frente se rebaixam a níveis, né, de uma igualdade rasa. Não, é uma igualdade em que há o respeito mútuo, independentemente dos estados e da forma que as pessoas estão. Então, a ética é esse caminho, é o caminho do contato com a verdade, né? E a verdade, ela obedece, né, àquela tríade, né, a tríade beleza, bondade e verdade, né? E o sentido ético é isso, né? Onde há beleza, há harmonia, né? Beleza, bondade e verdade. Onde há bondade, há o amor expresso, que se faz pelo amor, se faz pelo melhor, pela perfeição, né? Se faz o melhor com aquilo que se tem, porque a natureza trabalha dessa forma, né? A natureza não faz nada por megalomania ou por recursos malucos, como muitas vezes o ser humano quer fazer. Ela faz com aquilo que ela tem. Então, a flor, ela desabrocha, né, por aquela estrutura delicada, aquela estrutura natural dela, e ela se expressa na beleza, no perfume, como ela é. O pássaro canta, o pássaro conduz a sua vida, né, dentro daquela simplicidade, daquela realidade, daquela ética
que ele respeita da natureza. E cada um de nós temos que observar isso, fazer o melhor com aquilo que a gente tem o tempo todo, né? Eu tenho um pouco de comida, mas eu tenho muitas pessoas que comam todos, mas comam um pouquinho, né? Então, é mais ou menos isso, dentro deste princípio. E a ética, ela traduz a verdade. Isso até no passado, quando eu lecionei filosofia, também dei aula de psicologia básica para os meus alunos, e eu falava muito dessa questão da ética, né, como sinônimo de verdade. E isso é incontestável, não dá para dizer que não é, ou ter uma ideia diferente disso, porque sem ética não há verdade, sem a verdade não há ética. Walter, falando em ética, você acha que nós vivemos ainda num planeta que tem muito, nesse ponto de vista que você está colocando, nós temos um planeta que temos ainda muito que desenvolver a ética, porque no dia que ela for totalmente desenvolvida, nós não teremos mais fome, né? Nem miséria, nem tanto maltrato animal. Você acha que nós vamos chegar nisso rapidamente por causa dessa entrada na quinta D? É fundamental que isso aconteça. A programação está em torno disso, está em torno desse caminho de assunção ética, né? E ética e verdade, né? Inclusive, a nossa anticultura, e aqui eu falo do que a gente vive aqui no Brasil, né? Das pequenas corruptelas que a gente chama, ou seja, a pequena mentirinha, o jeitinho, tudo isso precisa dar espaço para uma ideia mais universal de respeito, né? Então, a mentira não pode ser conveniente, ela é mentira, né? Ela não pode ser conveniente. Então, infelizmente, na nossa cultura, existe uma ideia generalizada de que se a mentira me servir, ela não deixa de ser mentira, né? Ela passou a ser uma ferramenta para mim, né? E isso não pode acontecer. Então, esse sentido que se fala, não é só no Brasil, mas é no mundo inteiro, né? Essa ética é uma ética necessária, inclusive no sentido, né, da onde estão as verdadeiras riquezas e a quem pertence e como elas se dividem ou se dividirão. E nós estamos num momento exatamente caminhando para isso. E sem isso, nós não vamos atingir a quinta dimensão como nós esperamos. Estão me perguntando aqui sobre Nós temos aí 10 minutos no máximo. Estão me perguntando sobre a lei Nessara, se ela vai ocorrer, quando é que vai acontecer isso no Brasil e no mundo inteiro. Se você, como professor de direito, tem essa informação para passar para a gente. Ela está em plena atividade. Ela está em plena atividade. Agora, o que acontece que as pessoas precisam perceber que tanto esse planejamento econômico mundial, ele é gradual. Na Europa e nos Estados Unidos já existe um efeito bastante interessante, bastante importante em relação a esse evento. O Brasil está caminhando para isso, né? Está também em trabalho em relação a isso. Por isso que se tem atualmente um governo tão rígido em relação a não promover, não permitir a corrupção. Por quê? Porque se você não tem um ambiente de estabilidade, de justiça social, financeira, de abolição, né, da fome, né, de abolir definitivamente a fome, onde existem esses ambientes. Então, o que está ocorrendo de fato é uma limpeza, né, uma limpeza institucional, para num segundo momento, ou concomitantemente, porque tem coisas acontecendo concomitantemente, né, mas que elas têm que manter a estabilidade econômica, têm que manter a segurança das pessoas, a segurança que eu digo, não a segurança física, mas a segurança de confiar, né, nas instituições, confiar no governo, confiar nos acontecimentos, porque se ela é uma mudança em que vem simplesmente da noite para o dia dizer para você que vai ser diferente, você desestrutura todo o sistema, né? E um sistema gigantesco, né? Mas ela está acontecendo e pode ter certeza que nós vamos ter novidade até o fim do ano, ainda para esse mês. Nessa questão da lei Nessara, você está falando? Também. Novidades? Também não. Ai, que maravilha, né? Bom, Walter, eu gostaria que você deixasse sua mensagem final, mas antes eu queria convidar, a pedido do Wagner Dorim, ele está dando um curso de tarô
online, gratuito. Aí quem se interessar, está aí a inscrição abaixo do nosso vídeo, pode fazer inscrição, que ele está fazendo isso de forma amorosa, para compartilhar o conhecimento dele também. Walter, sua mensagem final, nós temos aí alguns minutos aí para a gente encerrar o nosso programa, e que pauta maravilhosa, né? Walter, antes de você começar a falar, porque eu vou deixar você terminar falando, sexta-feira que vem, Walter vai estar conosco, eu espero que ele nos presenteie novamente com todo esse conhecimento, porque a gente aprende muito, eu aprendo muito com o Walter, tenho certeza que o internauta também, então minha gratidão a você, meu querido, uma honra enorme estar com você todas as sextas, e é um prazer imenso ter você aqui, como eu tive você no CROM por muitos anos, né? E agora aqui em rede social de uma forma abrangente. Diz aí, meu amigo, sua mensagem. Primeiro, a minha gratidão profunda a você e aos nossos internautas que permitem a gente sempre estar aqui falando das coisas que podem melhorar a nossa existência aqui, o ser humano. A minha mensagem, mais uma vez, né, convido a todos a promoverem um esforço pessoal de busca, né, um esforço pessoal no sentido de procurem mesmo, né, muita coisa não vai se explicar de imediato, mas vão atrás de esclarecimento. Né? Mais uma vez, né, isso vai ser até cansativo, mas precisa ser repetido. Né? Procurem o esclarecimento, não o convencimento. Né? Tirem o discurso de si mesmo, eu acredito, eu não acredito, eu aceito, não aceito. Vamos ver o que existe de fato, porque vocês vão chegar a uma conclusão que é difícil, muito difícil ficar no regime de crenças, né? Porque as coisas realmente estão mudando, existe muita coisa acontecendo, e acontecendo para que nós encontremos um mundo melhor, para que nós sejamos melhores também. Então, agradeço a todos, e mais uma vez obrigado, e até a sexta que vem, onde a gente vai estar junto de novo.